noite para mais um encontro. Que legal estar aqui juntinho com você para mais uma live para ajudar pessoas que querem ser terapeutas, pessoas que já são terapeutas. E a galera tá comentando, deixando comentários muito incríveis aqui no nosso chat, dizendo quanto essas lives estão ajudando. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro de hoje. Eu tô aqui hoje para falar com você sobre o local ideal para o terapeuta atender. Aos poucos eu tenho pego as dúvidas de vocês, os comentários que vocês vão fazendo e tenho feito aqui as lives de acordo com o que o pessoal me manda, tá? Hoje eu não vou focar muito nos comentários não, tá, gente? A Cíntia vai estar aqui, a nossa querida Cíntia, nossa Cíntia é bom, né? A nossa querida Cíntia, que é do suporte, a Cíntia e a Laura, que são as nossas queridas e amadas colaboradoras aqui da empresa que trabalham diretamente ajudando os nossos alunos, as pessoas que entram em contato por e-mail, né? E ela vai estar aqui controlando, cuidando dos comentários de vocês hoje, porque eu quero focar 100% no conteúdo, quero dar algumas dicas sobre o online, quero dar algumas dicas também sobre a parte presencial, né? A gente sabe que em alguns lugares ainda não se pode retomar o trabalho presencial, mas alguns já podem. Então eu vou dar várias dicas aqui. Como tem muito conteúdo hoje, eu vou focar em dar o conteúdo para vocês 100%. E aí a Cíntia vai ajudando, vai comentando, vai respondendo as dúvidas de vocês aí no chat, tá bom? Tô muito feliz de estar aqui de novo com todos vocês. E eu quero começar esse nosso encontro de hoje falando sobre as possibilidades que existem para atender pessoas em locais diferentes, né? Então, quando a gente fala de local, a gente tem no presencial geralmente 3 possibilidades que o pessoal comenta e que eu também passei por essas 3 possibilidades. A primeira é atender em casa. Muita gente me pergunta: Kátia, posso começar atendendo em casa? Posso atender em casa? Posso ter uma sala em casa e atender? Vou falar os prós e os contras de atender em casa. Posso atender as pessoas indo na casa delas, fazendo um trabalho indo na casa delas? Vou falar sobre isso, vou falar os prós e os contras, tá? E ter um consultório, ter parceria, como que funciona isso? Você pode atender em outras clínicas ou espaços holísticos, fazer uma parceria, e aí normalmente se cobra uma porcentagem por você atender em alguns momentos, aí tem que ver horários e tudo mais, eu vou falar os prós e os contras disso. E também existe a possibilidade de você ter o seu consultório, de você alugar uma sala, de você fazer algo sozinho, ou mesmo você ter mais uma ou 2 pessoas para dividir a sala, também é possível. Vamos falar de todas essas possibilidades hoje. E depois eu quero concluir a aula falando, né, complementar com a parte do online. Como é que a gente faz para atender online hoje, né? O que são os cuidados que você precisa ter, como que você se organiza para atender de forma online. Se você quer ter um passo a passo de como funcionam os atendimentos online, o que fazer em cada consulta, quais são as dicas para esse momento especificamente, aqui embaixo você vai ver um link com acesso a uma aula completa, onde eu falo passo a passo todos os detalhes, porque aqui eu vou fazer um resumo, tá? Se você quer entender mais do online em si, aqui embaixo é só você olhar na descrição aqui os links, um deles vai levar para uma aula onde eu falo dos atendimentos online, tá? Vamos lá, vamos começar falando então sobre atender em casa, como que funciona isso? Para você atender em casa, você tem que ter alguns cuidados que eu sempre recomendo que você tenha, tá? Não é proibido que você atenda em casa, não é algo impossível, tá? Mas a gente precisa perceber, né? E ter alguns cuidados no sentido de você observar como que tá a logística da sua casa. Quando eu atendia em casa, eu fiz essa experiência em 2006 ou 2007, eu acho, não lembro bem agora. Foi por esse período aí que a gente resolveu alugar uma casa maior, eu e minha mãe, porque a gente ia construir uma casa nova no terreno que a gente morava, lá no espaço onde a gente morava. Nós íamos precisar demolir a casa antiga para construir uma nova casa, e nesse entremeio aí, entre a demolição e a construção da nova casa, a gente resolveu alugar uma casa. E aí eu falei pra minha mãe: mãe, vamos organizar para alugar uma casa maior, que aí eu faço meu consultório em casa para eu começar a atender, porque naquela época, gente, 2006, 2007, não existia espaço holístico por aqui, não tinha locais que eu pudesse atender, fazer parcerias, as clínicas não aceitavam a gente ainda, não tinha isso, né? Eu até consegui começar atendendo num estúdio de yoga,
que a moça alugou o estúdio de yoga, tinha uma sala, né, e aí ela me cedia a sala e eu pagava uma porcentagem para ela. Só que ela não conseguiu ter tanto movimento quanto ela gostaria, as coisas não fluíram tanto para ela e ela teve que ir para um espaço menor, onde não tinha condição de ela dar aula e eu atender naquele espaço, né? Acabou ficando inviável para nós duas trabalharmos juntas. Mas foi legal porque foi um início, foi ali que eu comecei a atender, né? Inicialmente, eu comecei indo na casa das pessoas, que eu vou falar mais detalhes disso depois. Daí eu fui para esse estúdio de yoga e depois eu comecei a atender em casa. O que aconteceu comigo que pode acontecer com vocês também, que é bom vocês ficarem atentos, tá? Não é proibido que você faça isso de forma nenhuma, eu nunca vou ser contra você fazer isso, mas eu preciso te alertar para que você saiba qual o caminho ideal, tá? Nós temos alunos que são terapeutas que têm o seu espaço em casa, que fizeram na sua garagem, organizaram uma sala bem bonitinha, bem confortável, com uma temperatura bem legal, porque às vezes a garagem é fria para alguns locais, né? Ainda mais nós aqui no sul. Então, aí você tem que sempre organizar para que fique aconchegante, fique bonitinho e nesse formato fica fora de dentro de casa, né? Não tá dentro da sua casa. No meu caso, eu organizei o espaço numa sala dentro da casa, que era um quarto, né? E aí as pessoas tinham que passar por dentro de casa, pela minha sala, para ir pro consultório. Na minha experiência, não foi positivo, gente. Primeiro, a minha casa tinha que estar um brinco, né? Não podia receber as pessoas com a casa bagunçada ou suja ou com alguma coisa fora do lugar. Então isso era exaustivo, porque a casa tinha que estar sempre 100%. Não tinha aquela cara de, às vezes, hoje vou deixar uma cobertinha aqui no sofá, hoje ficou o copo de água que eu tava tomando. Não dá, tem que estar tudo 100% em ordem quando a pessoa entrar para ter uma boa impressão. Segunda coisa, ela tá entrando dentro da sua casa. Isso tira a sua privacidade, tira a privacidade das pessoas que estão ali, sabe? É muito complicado. Na minha experiência, não deu certo. Outra coisa, a minha mãe e a minha irmã não podiam fazer nada quando eu tava atendendo. Elas não podiam fazer barulho, elas não podiam escutar uma música, elas tinham que cuidar com os cheiros das coisas, então não podiam comer enquanto eu tava atendendo, pra não vir aquele cheiro dentro do consultório, não ficar... Às vezes pode ser bom, mas às vezes fica enjoativo, então não dá. Elas tinham que ficar trancafiadas dentro do quarto ou em algum lugar pra não fazer barulho. E aí tirou totalmente a privacidade da minha mãe e da minha irmã. E eu vi que tava ficando inviável. E aí, por conta disso, eu me boicotava pra atrair cliente, pra ter cliente. Não fluía, não acontecia, tá? E aí eu não conseguia ter muitos clientes. Então eu vi que em casa, a não ser que realmente você consiga organizar um espaço totalmente isolado da casa, que as pessoas não passem por dentro de casa, você consiga montar uma salinha bonitinha, profissional, né? Legal e que não vá atrapalhar a logística e a rotina das pessoas que moram com você. Se não, gente, vira um atrapalho, vira um caos. Mas, Kátia, eu moro sozinha, eu posso organizar um espaço para atender? Olha, é menos pior, mas ainda assim você tem que pensar que você tá tirando a sua privacidade, que você não vai poder deixar a casa bagunçada, enfim, vira assim uma coisa meio cansativa, sabe, exaustiva, porque e aí você mistura trabalho, você mistura vida pessoal, você mistura tudo dentro de casa. Nem sempre isso vai ser positivo, você tem que testar e ver se vai funcionar. Outra coisa, se você for olhar pela ótica do cliente, será que ele prefere no ambiente profissional consultar ou dentro da sua casa consultar? Porque às vezes a gente está olhando só o nosso lado, né? Eu, pessoa, terapeuta. Mas e será que o meu cliente se sente confortável para entrar dentro da minha casa? Será que para ele é bom isso? Outra coisa, gente, essa história de atender em casa para cobrar mais barato, porque é mais barato para você, não rola. Quando a pessoa vê valor no seu trabalho, ela paga o preço que for. Então não tem essa mentalidade aí de escassez, tá? De, mas eu vou atender em casa para poupar, para custar menos para mim, porque daí eu posso cobrar menos do meu cliente. Caramba, não faça isso, tá? Não precisa ser assim. O seu cliente, ele vai te pagar com satisfação quando ele vê o valor do seu trabalho. Não é por causa do local que ele vai achar que pode pagar mais barato. Isso é uma crença limitante sua. Mude o foco disso. Não faça isso com você, porque eu fiz isso também, querendo facilitar as coisas e não deu certo. E não dá certo na maioria das vezes quando você atende dentro de casa, tá? Então observe todos esses prós e contras que eu trouxe aqui para você avaliar qual é a maneira ideal e qual é o estilo ideal para que você se encaixe na melhor possibilidade para você. A segunda opção é, posso ir na casa das pessoas? Bom, pode, mas também tem algumas coisas para você analisar. Primeiro, geralmente é cansativo
é também exaustivo, porque você às vezes está lá de um lado da cidade, você tem que se deslocar lá pro outro, às vezes tem carro, às vezes não tem que pegar o ônibus, você já vai chegar na casa da pessoa cansado, né, sem energia, porque isso cansa, isso desgasta, você tá no trânsito para lá e para cá, não é a melhor opção na minha opinião, tá? Sem contar que, quando você vai na casa da pessoa, você tem que perceber que sempre existe aquela sensação que às vezes a pessoa tem de que alguém pode chegar, a campainha tocar, alguma coisa acontecer, um filho chamar, e a pessoa não fica 100% solta, entregue ao atendimento. Outra coisa, quando a gente vai fazer um atendimento e vai trabalhar a energia do consultório, como é que você vai fazer dentro da casa das outras pessoas isso? Sabe? Você vai ter que fazer toda uma limpeza energética no ambiente onde você vai atender a pessoa, porque tem memórias, energias estagnadas, coisas de todo mundo que mora ali, impregnado no ambiente, sabe? Então, se torna um atendimento muito cansativo, porque são muitos detalhes que você tem que cuidar. Porque eu, né, pelo menos, até mais pra frente a gente fazer uma live aqui falando sobre os detalhes para você atender as pessoas, a preparação e tudo mais. É muito importante que você trabalhe a energia do espaço onde você vai atender e trabalhe a sua energia, que você se prepare para atender o seu cliente. Não é simplesmente chegar lá e começar a atender, não, tem que ter um preparo energético, tem que cuidar da energia do local. E aí quando você vai na casa da pessoa, isso se torna mais cansativo, você vai estar entrando dentro de um ambiente que não é seu, né, mexendo com energias que não são suas, às vezes não, normalmente a pessoa tem família, então tem toda a energia das outras pessoas ali. E aí o ambiente tem que ser isolado, não pode ser um ambiente onde vai entrar e sair pessoas. Complica muito, gente. É muito mais difícil. Eu acho que essa é a opção que menos a gente deve considerar de todas elas nesse processo, tá? Enfim, observe e pense. Olha só, você tá indo na casa da pessoa, você tá se deslocando, você tem todo esse trabalho, né? Toda essa trabalheira para atender o outro. Olha o quanto você se desgasta. Para e pensa, isso não tem muito mais valor? Portanto, se você escolher continuar indo ou ir na casa das pessoas atender, esse trabalho tem que ser bem mais caro do que se ela viesse até você, concorda? Porque ela tá no conforto da casa dela, ela não precisa sair e isso é mais caro, gente. Pense, uma pessoa que tem um trabalho personalizado assim, ela nunca vai cobrar baratinho. Ela vai cobrar muito mais caro porque ela está indo até a pessoa atender ela. Então, não é justo com você cobrar barato e ir na casa da pessoa atender ela, tá? E aí tem que calcular muito bem os seus custos, botar no papel. Inclusive tem uma live aqui que eu já fiz falando sobre quanto custa um atendimento de terapia holística, dando os detalhes de como você mensura e faz o valor do seu atendimento, tá? Se você quiser olhar depois, dá uma olhadinha nessa live que complementa muito o que a gente está falando hoje. Beleza, temos essa opção. Agora a outra opção que na minha opinião, se tratando do presencial, é muito bacana, é você ter parceria com alguma clínica, algum espaço holístico, algum local que ceda uma sala para você e você pague apenas uma porcentagem sobre os seus atendimentos. Até 35, 40%, se o espaço é top, se tem um local estruturado, se você sentiu que tem sintonia, que tá legal o espaço e que você tem ajuda inclusive de secretária, de pessoas que estão ali, você consegue participar, você tá junto, até 40% de porcentagem você pode pagar pro espaço. Tá? Aí você tem que observar, tem que ver a oportunidade. Como é que é a sala? Como é que são as pessoas ali? Como é que tá o processo todo? Para você ver se você paga 30%, 35%, 40%. Aí você tem que fazer uma negociação mesmo para ver o que é viável para o momento, tá? Mas eu acho que essa é uma opção muito legal. Se eu começasse a atender hoje, eu não pensaria em alugar uma sala, não pensaria em fazer nada na minha casa, mas nem pensaria em ir para casa das pessoas. Eu iria procurar, eu ia vasculhar na cidade até achar um lugar que eu pudesse fazer uma parceria do tipo como eu comentei aqui. De você pagar uma porcentagem pelo atendimento e aí fica legal porque quando você atende, você paga essa porcentagem e se você não tem atendimento, você não tem compromisso financeiro. Porque aí o fato de você ter uma sala alugada, de você alugar ou sublocar uma sala, daí tem que analisar muito bem, tá? É legal porque quando a pessoa aluga uma sala, ela tem um compromisso financeiro, ela tem que se puxar para botar cliente para atender todo dia. Você tem que estar ali, tem que estar atendendo. Às vezes o fato de você ter uma parceria, como eu comentei, te acomoda também. Tipo, se não tiver cliente eu não vou ter despesa mesmo, então tá tudo certo. Então tem que analisar isso, tá? Mas eu acho que para quem tá bem no início, tá começando, essa ideia da parceria é legal, porque aí você paga se você tem atendimento. Se num dia ou outro você não tem, tá tudo certo. Só tem que
vê a logística também, tipo, quais os horários que eles vão ceder para você, qual consultório, como vai ser, né? Para você se organizar direitinho e conseguir ter horários disponíveis para atender. No cenário de você locar uma sala, você tem que ter planejamento. Não se atira para alugar uma sala sem saber. Você tem uma grana guardada para pagar uns 2, 3 meses de aluguel, caso você não encha a sua agenda logo? Você vai colocar outras pessoas para trabalhar e vocês vão dividir o aluguel, vão dividir o tempo do uso da sala? Tudo isso tem que estar muito bem calculado e planejado, porque no início, gente, no primeiro, no segundo mês é uma adaptação para o terapeuta, é uma adaptação para os clientes, você está começando muitas vezes, então não se atira no aluguel se você não tem uma grana guardada e se você não está planejado para fazer esse tipo de coisa. Por quê? Eu já vi muita gente, não é uma ou duas, muitos terapeutas alugando sala, se comprometendo financeiramente, não tendo como bancar, aí passa um mês, passa 2, não vem muitos clientes, porque tá começando a divulgar, tá começando a movimentar, aí não tem dinheiro para pagar o aluguel, começa a se desesperar, e aí o desespero financeiro toma uma proporção tão grande na vida da pessoa que ela não consegue se concentrar em estratégia de divulgação mais, porque ela tá tão preocupada com dinheiro, com finanças, que ela não consegue se organizar pro resto, tá? Então, assim, quer alugar uma sala, eu acho joia, eu acho incrível você montar sua salinha profissional, se organizar, mas faça isso com planejamento. Guarda um dinheirinho, se organiza, planeja direitinho para que você não coloque os pés pelas mãos e acabe se prejudicando nessa história toda aí, tá? O que você pode fazer? Se você atende num ambiente que você não tem custo, por exemplo, tira uma porcentagem do seu atendimento e vá guardando para que você vá para um ambiente mais profissional depois. Faça um caixa para isso, se organize, sabe? Mesmo que você vá atender com algum local parceiro, né? De repente, vou pagar 30% lá no espaço, Kátia. Meu atendimento é R$100, por exemplo, tá? Vou pagar 30%, ou seja, R$30 fica para o espaço, R$70 fica para mim. Para os meus custos, R$50 por atendimento já banca os meus custos. Os outros 20 que sobram, eu posso fazer um caixinha, todo atendimento, R$30 fica para o espaço, R$20 para o meu caixinha para minha sala futura, R$50 para as minhas despesas. E aí 50% pode ser só o seu custo mesmo ali do espaço e de você ter a sua sala no futuro, 50% é o seu dinheiro de terapeuta mesmo, é o seu salário de terapeuta, diríamos assim, né? O seu rendimento, certo? Então dá para você ir organizando dessa maneira, começar a guardar um dinheirinho, se estruturar para no futuro você conseguir construir, organizar, não construir, né? Normalmente a gente aluga uma sala, mas normalmente tem coisas para fazer, manutenções, tem que pintar uma parede, tem que comprar os móveis, tudo isso tem que ter planejamento. Então o ideal para quem está iniciando sempre é procurar um espaço parceiro. Eu acho que isso ajuda bastante, assim, é um bom começo para quem está iniciando na profissão e para quem quer começar nessa área, tá? E aí nós temos a opção do online. Como que funciona para você trabalhar de forma online? Gente, hoje, nesse momento, a gente está passando por um processo em que a maioria dos locais não estão abrindo, o presencial já está diferente, né? Não está tendo evento, não pode ter aglomeração. Então, o online se tornou uma ótima maneira de você encontrar pessoas e de você fazer os atendimentos também, né? Eu não vou entrar nos detalhes de como você faz um atendimento, porque isso tem uma aula completa aqui embaixo na descrição. É só você olhar aqui embaixo e acessar o link para ver como funciona a parte do atendimento em si, tá? Aqui eu vou dar as dicas de como você se organiza para fazer os atendimentos online. Bem, primeira coisa, tem que ter internet. É preferencialmente indicado que você use um computador, tá? Se não tem computador, que não dê para usar o computador, você pode utilizar o celular para fazer os atendimentos online, tá? Porque nesse momento eu sei que muitos não podem investir ou não tem como, né? Então, ok, se organize, no futuro você investe em equipamentos melhores, né? No meu caso aqui, por exemplo, eu estou usando uma webcam aqui, que a gente faz as transmissões ao vivo, né? É legal, de repente, se você quer investir em equipamento, né? Se você tem uma grana para isso, Kátia, o que eu faço? O que eu compro? Você pode comprar uma webcam. Eu recomendo uma Logitech C920, se eu não me engano, é a que a gente tem aqui. Deixa eu conferir aqui, eu digo para vocês. Caso alguém queira investir na câmera,
não vou conseguir consultar aqui porque eu acho que eu vou tirar tudo do ar. Não vou mexer, gente. Se eu não me engano, é C920 o modelo da webcam que eu tenho aqui, tá? Ela é mais antiga, eu já comprei há um tempo, acho que eu já tenho uns 4 anos ela, e olha como ela funciona bem, né? Ela é uma câmera que tem uma resolução muito boa, ela é uma câmera que consegue, né, atender muito bem pra gente fazer os atendimentos, eu sempre uso ela. Alguns computadores também têm a sua webcam interna muito boa. Eu tenho um Mac, né, um computador da Apple, então meu Mac tem uma câmera super boa, assim, ela atende também bem quando são os atendimentos de uma pessoa individuais, né, quando eu faço as mentorias. Também é tranquilo de você usar webcams que tem no próprio computador. Algumas são muito ruins, aí tem que ver, tá? E aí aos poucos você vai investindo. No celular a câmera é ótima, normalmente o celular tem uma câmera muito boa. A única coisa do celular, gente, é que você tá usando uma rede Wi-Fi para conectar, então você tem que ter uma internet muito boa para não ficar travando, porque o celular não tem como a gente ligar um cabo direto da internet nele, né? É só por Wi-Fi. No computador eu consigo ligar direto um cabo no computador que conecta com a internet, a conexão e a qualidade da internet fica muito melhor, tá? Se você for usar sinal Wi-Fi, sempre procure ficar o mais próximo possível do roteador, né, do aparelhinho lá da internet. São algumas dicas que eu vou trazendo aqui para você ir se ambientando com o online, tá? Só para você ir aprimorando à medida que você for tendo mais condições, se você for podendo, se você for investir nos atendimentos online, é legal você ficar presente para essas dicas que eu tô te dando, tá? No futuro você pode investir em microfone, pode investir em outros equipamentos, mas agora vamos falar de coisas mais simples. A própria webcam, essa que eu comentei aqui, ela tem um microfone que a gente consegue usar nela mesma e que funciona super bem, ele tem uma qualidade melhor até do que o microfone interno do computador. Beleza, o que mais eu preciso para atender online, Kátia? Então, internet, né? Como você vai transmitir, se vai ser computador, se vai ser celular, se vai ter webcam, se não vai ter, enfim, essas coisas todas. E aí você tem que usar algum aplicativo. Eu, particularmente, gosto muito do Zoom.us. Se você quer entender ou conhecer mais sobre o Zoom, gente, entre na plataforma deles, que eles têm os tutoriais lá no site deles. É Zoom.us mesmo, é só você colocar Zoom.us no Google, ele vai aparecer como primeira opção ali. E aí, lá dentro você tem os tutoriais mesmo deles, né? Alguns, eu acho que os tutoriais são em inglês, mas você não precisa nem entender direito o que eles estão falando, porque eles vão mostrando o passo a passo de como faz, para você instalar o aplicativo, que é super fácil, você instalar o aplicativo no computador ou no celular mesmo, e aí você já cria a reunião ali, né? Cria a videoconferência, no caso, manda o link para a pessoa entra, você só tem que clicar para permitir que ela entre e vocês já estão online se vendo, tá? O Zoom é mais estável, a qualidade dele é muito melhor de transmissão, de videoconferência, mas a gente também tem a opção do Skype. O Skype eu vejo que ele é mais instável, ele cai mais fácil, ele trava mais, o Zoom... Eu vejo o Zoom muito melhor, tá? É um aplicativo que se usa direto e agora, nesse período de pandemia, o pessoal tá usando muito para fazer reuniões, para fazer videoconferências, para fazer atendimentos. Tem um monte de gente utilizando, é uma plataforma que está sendo muito utilizada e ela tem uma qualidade melhor, tá? Se você se apertar sobre como faz, o que faz, como eu faço com o Skype, como eu faço com o Zoom, gente, tem tutorial na internet a varrer. É só você entrar lá no YouTube ou no Google mesmo e clicar como faz para usar o Zoom, como faz para usar o Skype. Você vai ter um monte de tutorial de um monte de pessoas fazendo. Nem precisaria que eu mostrasse isso para vocês aqui, porque tem um monte de gente que faz só isso, tá? Se acostumem a usar o Google e o YouTube como base de pesquisa para vocês. Se apertou com alguma coisa, vai lá e clica e você já vai acessar e já vai ver, tá? Nós aqui para tudo, até quando um programa nosso aqui não tá funcionando, quando tem que atualizar alguma coisa, eu não fico ligando toda hora para pessoa de informática. Eu entro aqui no Google e eu tento achar alguma coisa. Se eu não achar, daí eu vou atrás de um profissional, mas às vezes não precisa, são coisas simples, é você desativar uma coisa, ativar outra, clica aqui, clica ali, já resolveu, já tá tudo certo. Esses dias não. Quando a gente veio pra cá, pra essa sala nova aqui, faz 1 ano e pouco mais ou menos que a gente tá aqui, a gente não sabia usar o interfone, gente. Eu não sabia como é que fazia pra apertar ali e abrir a porta. Aí a gente foi pro Google, no instantinho a gente achou. Então essas coisinhas a gente pode ir se acostumando, que funciona muito bem, a gente usar os tutoriais do YouTube, usar os tutoriais do Google funciona, tá? Mas é legal você, então,
buscar um tutorial, ver alguma maneira de conhecer mais, né, qual programa você vai usar. O WhatsApp, gente, eu nunca utilizei para isso, tá? Você pode fazer uma chamada em vídeo pelo WhatsApp, mas eu nunca fiquei muito tempo em chamada de vídeo pelo WhatsApp, então eu não sei se ele é estável, eu não sei se ele funciona, se você tiver que ficar uma hora e pouco ali, eu não sei se vai funcionar, tá? Então a gente precisa ficar atento para ver se realmente vai funcionar ou não, né? Para que aí a gente consiga atender melhor o nosso cliente, tá? O que é importante no online sempre? Quando você vai divulgar o seu trabalho, por exemplo, nas redes sociais, eu até fiz uma live recentemente aqui, essa semana, na terça-feira, eu fiz uma live dando dicas do que você pode fazer nas redes sociais. Eu acho que essa live tá muito legal se você quer saber dicas de divulgação, o que dá pra fazer dentro da rede social. Algumas dicas de como você trabalha dentro do seu Instagram, por exemplo, né, que foi o foco da nossa live aquele dia. Dá uma olhadinha, que tem umas dicas muito legais ali, onde eu falo mais sobre isso, tá? É importante também você saber que quando a gente divulga nas redes sociais, pessoas de todos os lugares do Brasil vão querer fazer contato com você, vão querer te conhecer, vão querer entender melhor o que é o seu trabalho, como funciona, enfim. Daí você usa as dicas da outra live, que ela tá bem completinha, e eu dou dicas de como você faz a sua comunicação chegar nas pessoas, gerar interesse nelas, para que elas realmente queiram saber mais sobre o seu trabalho, tá? E aí, é interessante que você tenha condições de atender pessoas de qualquer lugar que venham. Que você não fique preso somente nos atendimentos presenciais e nas pessoas que estão próximas a você. Porque no online a gente expande, a gente consegue atrair mais pessoas, atender pessoas de todos os lugares, e aí a gente consegue se conectar muito mais com as pessoas que estão nos seguindo nas redes sociais, tá? Então é uma possibilidade para você pensar, para você analisar. E eu vejo, gente, que o online é o futuro, né? Já é o futuro. Online já é o nosso presente e ele vai ser cada vez mais presente no nosso futuro. Então, comece a se ambientar com as redes sociais, comece a conhecer um pouquinho mais sobre como funciona o online. Eu sei que muitos de vocês já devem ter se rendido ao online nesse momento, porque não está tendo curso presencial, a gente não está podendo se encontrar. Então, o recurso que a gente tem é fazer curso online, é estar no online, né? Para que a gente não fique isolado de tudo e de todos. Então, é interessante você cada vez mais se familiarizar com as ferramentas, se familiarizar com os aplicativos, se familiarizar com as redes sociais, para que você possa tanto se comunicar com as pessoas e as pessoas saberem que você existe, como oferecer, então, os atendimentos online, tá? Na aula que eu falei que tá aqui na descrição, eu mostro, né, eu explico para você que é importante você, antes do atendimento, vamos imaginar que a pessoa entrou em contato, agendou com você e aí tem uma preparação antes. O que é legal quando você atende online? É legal você mandar algum áudio, alguma descrição mesmo, pode ser por escrito, de como vai ser o atendimento, já preparar o seu cliente para o atendimento, né? Para que ele entenda, você pode mandar um áudio no WhatsApp, você pode mandar uma mensagem escrita para ela, pode mandar algum arquivo bonitinho, né, que você pode fazer no Word ou em outro aplicativo ou outro programa, né, com a descrição de como vai ser. Inclusive tem um modelinho lá na minha aula explicando para você como faz e um modelo que você pode seguir para fazer o seu material, as suas regrinhas antes do atendimento. Para quê? Para que a pessoa saiba como funciona o pagamento, como vai funcionar o atendimento, né? Como vai ser. Então, coisas do tipo, o pagamento. Você sempre tem que combinar o pagamento antes do atendimento, gente. Nunca depois, tá? Só se você conhece a pessoa e confia nela. Mas geralmente são pessoas que a gente não conhece, porque são distantes, tá? Então, combine com a pessoa para que ela te pague antes. E aí, tem que pagar até X horas antes do atendimento. Deixa tudo ok, tá tudo pago, a pessoa depositou. Você pode também usar o PagSeguro, e aí através do PagSeguro você gera um link. Nesse link a pessoa escolhe como pagar, se ela quer pagar parcelado ela também pode, mas você pelo PagSeguro recebe em até 14 dias o dinheiro, tá? Mesmo ela pagando parcelado, eles pagam todo o valor em 14 dias pra gente. Se eu não me engano é isso, tá? Mas pode consultar lá no site do PagSeguro, deve ter 0800 ou e-mail para vocês falarem, tirarem dúvidas com ele, porque eu não sou expert em PagSeguro, não trabalho com PagSeguro, então eu não sei desses detalhes, tá? Aí você tem que entrar em contato direto com eles. Outra coisa importante, além do pagamento, é você
organizar como vai ser, o dia que vai ser, enfim, e aí você manda o link pra pessoa um tempinho ali antes, né, uns 15, 20 minutinhos antes, ou 10 minutos antes, combina direitinho com ela, manda o link pra ela, ela entra, quando ela entra vocês começam o atendimento e aí fazem as dinâmicas das dicas que eu dou ali na aula que eu deixei disponível aqui na descrição, tá? E aí faz o seu atendimento. Que técnicas eu posso usar, Kátia? Depende, tem técnicas que a gente consegue usar e fazer envio de energia à distância, por exemplo, radiestesia, reiki, né? São técnicas, por exemplo, que a gente consegue utilizar para emanar, enviar energia à distância. Tem técnicas que fica mais difícil de enviar energia à distância, né? Aí você precisa fazer uma meditação com ela, alguma prática, alguma visualização, alguma mentalização no atendimento mesmo, né? Eu uso muito coach e meditação, mentalização nos atendimentos online. É o que mais dá para usar, é mais fácil, porque aí a meditação você pode ir fazendo meditação guiada, você pode ter algumas, né, que você geralmente usa no consultório, deixar ali de lado, numa folhinha, e quando entrar para meditação, pede para a pessoa ficar ali com os olhos fechados junto com você, você vai guiando, vai seguindo, e a pessoa vai fazendo a meditação junto. É um recurso muito legal para você usar quando for os atendimentos online, tá? E quem é coach ou quem entende de coach, quem estuda coach, também pode usar algumas perguntas, algumas ferramentas de coach, né? Que aí também é legal fazer de forma online, funciona super bem. Também, gente, eu sempre fui uma pessoa de fazer pesquisa e buscar exercícios e práticas em livros, tá? Tem muita coisa em livro, tem muito vídeo meu aqui com dica que eu passo online pra vocês, porque tá no vídeo, entende? Plano pra fazer metas, algumas visualizações que eu faço aqui com vocês nos vídeos no YouTube, vocês podem pegar isso de dica, transcrever e usar isso nos seus atendimentos também, gente. É só ter um pouquinho mais de disposição para ir pesquisando, buscando, olhando outros canais, né? Eu tenho pessoas que são parceiros, como o Bruno Gimenez e a Patrícia Cândido do Luz da Serra. Lá também tem vídeos do Felipe Lima, que é uma pessoa muito querida, da Aline Schultz, que é a esposa do Bruno. Tem os vídeos e o material também do William Sanches, gente, que é muito legal, porque ele fala sobre autoestima, sobre autoestima para mulheres, sobre autoestima como um todo. Ele faz um trabalho incrível com a lei da atração também, eu sou super fã do trabalho dele, ele faz parte do nosso mastermind também. A Márcia Luz também faz um trabalho muito legal, vocês podem ir seguindo essas pessoas e pegando as dicas que elas dão nos vídeos, ou as dicas que eu posto nos meus vídeos também, e ir organizando conteúdos, fazendo materiais para você conseguir atender online, né? Cria um modelo de atendimento para o primeiro atendimento, porque normalmente no primeiro atendimento a gente não conhece muito a pessoa, então cria uma estrutura que dê para você aplicar aquela técnica no final para qualquer um, né? Pensa, uma pessoa que chega no consultório, ela sempre está com um desafio. Que tipo de meditação eu posso fazer para ela se soltar, para ela liberar um pouco as tensões, né? Para ela se sentir feliz com a vida, e daí eu monto alguma coisa e já faço no primeiro atendimento. E aí o que você pode, se você tem reiki ou se você tem radiestesia, por exemplo, você pode combinar um horário com a pessoa e fazer alguma prática à distância para ela, né? É legal que ela fique pelo menos lembrando de você, lembrando e se conectando com o momento. Ela não precisa ficar quietinha, com olhos fechados, recebendo a aplicação, tá? Não precisa. Mas é bom ela lembrar, ela se conectar com você no horário que vocês combinarem, que você vai enviar energia à distância para ela. E se tiver outras práticas que eu não conheço aqui, que também atuem dessa forma, à distância, você pode inclusive combinar e fazer da mesma forma que eu falei, do mesmo jeito, tá? Combina com a pessoa e aí a pessoa faz a técnica, né? Ela recebe a técnica e você faz pra ela à distância. Certo, gente? Eu acabei lendo aqui pra não esquecer de algo e me perdi na fala, né? Pra ver, por isso que às vezes eu não paro pra ver os comentários, porque se eu paro pra ver os comentários eu perco totalmente o meu raciocínio e eu não sei mais do que eu tô falando e aí eu me perco toda, né? Certo, gente? Então essas são as minhas top dicas sobre o local para atender, para você saber exatamente como você faz para atender, qual a melhor maneira, qual o melhor local. E aí, gente, nada disso aqui é uma regra, tá? São suposições e coisas que eu trago para você. Não, nem são suposições, são realidades. Porque são coisas que as pessoas comentam comigo, que eu vivi na prática e que eu trago para você aqui como recurso para você saber qual o melhor caminho para mim, o que é ideal para mim. Se você quer começar atendendo em casa, é melhor do que não começar a atender. Se você quer começar indo na casa das pessoas, é melhor do que não atender.
mas sempre observe, sempre pense e sempre se programe, se projete para o caminho ideal. Qual é o caminho ideal para você hoje? E aí pense, qual é o caminho ideal para mim? Se eu quero atender em casa, como eu posso fazer na minha casa para organizar um espaço totalmente isolado? Né? Que não influencie. Embora continue influenciando e interferindo, tá, gente? Eu não vou negar para vocês, em termos de energia, tudo que se vive na casa se compartilha com o espaço de atendimento, tudo que vive no espaço se compartilha com a casa, porque a energia tá junto ali, tá? Então a gente tem que estar atento, tem que cuidar muito, blindar muito a energia do consultório, blindar a energia da casa, fazer limpezas energéticas, sempre ficar atento a essas questões para que não haja confusão e para que um não interfira na energia do outro, não acabe até mesmo, né, prejudicando as pessoas que moram ali, ou mesmo a energia do consultório não tá tão legal para ajudar os seus clientes. Mais pra frente a gente vai falar sobre a questão dos atendimentos mesmo, em alguma live aqui. Eu tô programando, acho que para a próxima semana a gente vai falar especificamente sobre o passo a passo para atender, daí eu vou dar dicas de como preparar o consultório, como preparar a sua energia, mas já fique atento, fique presente para isso, para que você saiba exatamente como você vai conduzir, como você vai fazer os seus atendimentos aí e qual o local ideal para você atender. O que você acha de tudo que eu te trouxe aqui que é o ideal para esse momento? Analise, avalie, pense, né? E lembrando que daqui uns dias a gente vai começar a Semana Top Terapeuta. Para você participar, a gente vai deixar o link aqui embaixo para você participar com a gente. Vai ser uma semana incrível, onde eu vou compartilhar o método que faz pessoas viverem de terapia holística, terem uma enxurrada de clientes, e também a minha promessa nesse curso é que você saiba como fazer para ser um terapeuta de 10 mil por mês. Então eu vou compartilhar algumas sacadas do Top Terapeuta com você, algumas dicas, algumas orientações, vou falar mais sobre como começar, quais são as orientações especiais que eu preciso te dar para você iniciar na caminhada, vou falar sobre erros e acertos que todo terapeuta comete, vamos falar sobre divulgação, vou dar dicas sobre divulgação, vamos falar também sobre como ser um terapeuta de 10 mil por mês, o que eu fiz e o que eu ensino a fazer para que você seja um terapeuta de 10 mil por mês com o método Top Terapeuta. E aí a gente também, nessa semana aí, vai falar sobre o curso, sobre o treinamento online. Então já se prepare que daqui uns dias a gente vai fazer a Semana Top Terapeuta e em seguida a gente abre as inscrições para o Top Terapeuta, para você poder ser um Top Terapeuta junto com milhares de pessoas que já estão vivendo a sua missão, da sua profissão e sendo muito bem remunerados pelo que fazem, tá? Então, para participar é só clicar aqui embaixo no link que vai estar aqui disponível também na descrição. Faça a sua inscrição, escreve seu e-mail para você não perder nada. E ao escrever seu e-mail você já ganha um presente meu, que é um PDF, para você já começar a aquecer os motores para a Semana Top Terapeuta. E também as lives que estão acontecendo aqui toda semana, que estão clareando, né, trazendo um norte para as pessoas que querem atuar na terapia holística e viver dessa profissão, tá bom? Um beijo e a gente se fala nas nossas próximas lives por aqui ou nos próximos vídeos. Tchau, tchau!